Olá, meus caros. Eu gostaria agora de conversar com vocês a respeito de um relatório auxiliar que a gente faz aqui na Sevilha e que pode colaborar aí na gestão da sua empresa. A gente chama esse relatório de movimento de períodos. Ele é um relatório que tem por objetivo permitir que você acompanhe o desempenho das contas contábeis ao longo de um determinado período de tempo, ao longo de alguns meses. Ele é um pouco diferente do balancete. Aliás, a gente, aproveitando aqui, a gente tem outros vídeos ensinando como é que você deve ler o balancete. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar este movimento de períodos. Então eu vou pedir ao Felipe, ele vai pôr para você aí dar uma olhada num exemplo desse relatório. E enquanto você vai olhando, eu vou comentando aqui algumas coisas que eu quero destacar para você, tá bom? Vamos lá. Então olha só, o movimento de período, ele, diferente dos demais relatórios, ele não fala de um único período, ele trata de um grupo de períodos. Esse que eu mostrei para você, se você olhar, ele tem colunas, né? Na primeira coluna, bem à esquerda, tem o código, então estão todos os códigos das contas contábeis. Depois tem a descrição das contas contábeis. E aí nós criamos, nesse modelo que eu estou colocando para você, 5 colunas. Cada coluna indica um determinado período em que eu apresento os saldos contábeis das contas nesse período. Nesse relatório que você está vendo como modelo, a gente tem uma coluna para agosto, ao lado uma para setembro, depois uma para outubro, depois uma para novembro, depois uma para dezembro. Vou pegar você vai ver, antes de eu avançar, deixa eu te contar. Se você olhar aí, você vai ver que tem umas linhas vermelhas, né? Essas linhas vermelhas são só para marcar cortes que eu fiz, porque esse é um relatório de exemplo, ele não é um relatório de um caso verdadeiro, onde eu estou colocando no primeiro pedaço algumas contas do ativo, no segundo pedaço algumas contas do passivo, depois contas de receita e depois contas de despesas. Num relatório verdadeiro você teria um grupo só para ativo, um grupo só para passivo e assim por diante, é claro. Então vamos lá, se você pegar uma conta qualquer, por exemplo, eu vou pegar a conta no ativo do Banco Itaú. Se eu sair acompanhando essa conta no ativo do Banco Itaú, eu vou ver que no mês de agosto ela tinha saldo de 34.382, depois em setembro 11.896, depois em outubro 30 mil e poucos, depois em novembro 6 mil e tantos, e depois em dezembro 12 mil e tanto. Aí eu acho que já ficou fácil de você entender, você consegue acompanhar como é que a conta se comportou ao longo desses 5 meses. A mesma coisa vai se repetindo em demais contas, né? Por exemplo, eu vou lá na despesa agora para pegar um caso em particular, né? Vamos dizer que eu quero acompanhar salários. Então, olha só, se eu pegar a conta de despesas relativas a salários, que é a terceira conta de baixo para cima, se você olhar lá embaixo do relatório e começar a subir, é a terceira conta. Em agosto, a despesa de salário foi de 7.600 e alguma coisa, em setembro, mais 7.600 e pouco, em outubro, 8.600 e pouco, depois em novembro, 8.500 e em dezembro, 70 mil reais. Quer dizer, deu um salto aí em dezembro. Esse tipo de análise e o fato de eu ter percebido este saldo é justamente, esse salto, melhor dizendo, é justamente o objetivo desse relatório. É você poder acompanhar se as contas estão se comportando de maneira uniforme ou se elas têm pico. E, como gestor, analisar estes picos e decidir eventuais intervenções que você deva fazer na sua empresa para entender esses picos e para corrigir esses picos. Então, esse relatório ele é saudável nesse sentido. Na medida em que você se habituar a ler e acompanhar esse relatório, você consegue acompanhar o desempenho das diversas despesas, receitas e contas do teu ativo e passivo e poder fazer uma gestão adequada em cima delas. Eu espero que ele seja bem útil para você. Bom proveito. Muito obrigado.